Você está no topo do mundo, o ar é rarefeito, a vista é infinita e a sensação é de invencibilidade. Ao seu lado, as pessoas que você mais ama sorriem para a câmera. O clique acontece, 1 segundo congelado para a eternidade. Mas olhe mais de perto. Olhe para o cabelo deles. Por que cada fio está se levantando em direção ao céu, como se fosse puxado por mãos invisíveis? Eles estão rindo, achando que é apenas eletricidade estática, uma brincadeira da física. O que eles não sabem, e o que a foto não mostra, é que o céu acima deles já abriu a boca para gritar. Aquele não é um penteado engraçado, é um alvo. Quantas vezes a morte nos deu um sinal claro, visual e inegável, e nós apenas sorrimos para ele? Hoje, vamos analisar 3 momentos em que o obturador da câmera disparou exatamente no instante em que a realidade estava prestes a se quebrar. Da física implacável de um raio, à psicose sangrenta de uma mente destruída. Passando por figuras que aparecem em trilhas desertas onde ninguém deveria estar, 3 fotos, 3 histórias. E um detalhe macabro em comum: a ignorância feliz de quem não sabe que aquele é o último registro de normalidade antes do caos absoluto. Prepare-se, porque o que vamos ver hoje prova que às vezes o monstro não está escondido no armário. Ele está parado bem ao seu lado, posando para a selfie, e você nem percebeu. Mas a eletricidade não é a única força invisível que deixa rastros em imagens antes de atacar. A natureza tem uma linguagem própria, um código visual de alerta, que a maioria de nós, modernos e desconectados, desaprendeu a ler. Quando o mar recua repentinamente na praia, os turistas correm para pegar conchas no fundo de areia exposto. Eles tiram fotos, fascinados pela maré baixa estranha. Minutos depois, o tsunami chega. É o mesmo princípio da eletricidade estática divertida. O nosso cérebro evoluiu para buscar padrões de segurança para normalizar o absurdo. Vemos um fenômeno bizarro e pensamos que curioso. Em vez de pensar corra, essa falha evolutiva é o que torna essas fotos tão perturbadoras. Elas não são apenas registros de um evento. São provas documentais da nossa arrogância. Acreditamos tanto que estamos no controle, que somos os protagonistas do filme, que ignoramos quando o cenário começa a desabar sobre nossas cabeças. E no caso que vamos ver agora, essa arrogância custou caro. Não foi falta de aviso. O aviso estava lá, físico, palpável, literalmente na cabeça deles. Mas a câmera era mais importante. Vamos voltar a 20 de agosto de 1975, Parque Nacional das Sequoias, Califórnia. Morro Rock, uma cúpula de granito maciça que oferece uma das vistas mais espetaculares e expostas do mundo. Michael McQuilkin, de 18 anos, subiu a trilha com seus irmãos Sean, de 12 anos, e a irmã Mary. Era verão, mas o clima na montanha muda num piscar de olhos. Nuvens escuras se formaram. O ar ficou pesado, carregado. Qualquer alpinista experiente sabe que quando o céu escurece e você está no ponto mais alto de uma rocha condutora, você desce imediatamente. Mas eles eram jovens, estavam se divertindo. E então aconteceu. Os cabelos de Michael e Sean começaram a se levantar. Não apenas alguns fios, mas tudo. Eles pareciam personagens de desenho animado que enfiaram o dedo na tomada. Mary, achando aquilo hilário, pediu para eles posarem. E eles posaram, sorrindo, com a mão para o alto, zombando da tempestade. Clique, a foto foi tirada. Segundos depois, literalmente segundos, o mundo ficou branco. Um raio de milhões de volts atingiu o topo da rocha. Sean foi atingido diretamente nas costas, fumaça saía de suas roupas. Michael foi arremessado. A foto que Mary tirou não era uma lembrança de férias. Era o alvo que a natureza pintou antes de atirar. Eles sobreviveram para contar, mas aquela imagem entrou para a história como o aviso definitivo. Se o ar levantar seu cabelo, você é o próximo para raios. Eles sobreviveram sim, mas Lee Hong-gisho não teve a mesma sorte em outra montanha, do outro lado do mundo. O Monte Bu, em Taiwan, não é lugar para amadores. O terreno é brutal, a vegetação é densa e o clima é imprevisível. Em outubro de 1990, Lee Hong-shu, um gerente de banco apaixonado pela natureza, realizou o sonho de subir aquela trilha lendária com amigos. Mas havia algo errado desde o começo. Era um dia perfeito, fim de semana, clima bom. O Monte Bu deveria estar lotado de turistas, mas estava deserto. O silêncio na montanha não era paz. Era uma plateia vazia esperando o show começar. Os amigos comentaram sobre isso. Onde está todo mundo? A sensação de isolamento começou a pesar, mas eles continuaram, subiram, cansaram, chegaram ao topo. Na descida, o grupo se separou. Lee ficou para trás. Vão na frente, eu encontro vocês no carro. A frase clássica, a frase que em qualquer filme de terror significa adeus. Lee nunca chegou ao carro. As buscas duraram dias, semanas, nada. A montanha 1 engoliu.
Meses depois, encontraram o corpo. E aqui as coisas ficam estranhas. Ele não caiu, não teve um ataque cardíaco. Ele simplesmente sentou e morreu. Com comida na mochila, água, bússola, ele desistiu. Por quê? A resposta pode não estar na autópsia, mas no rolo de filme que um dos amigos revelou depois do funeral. Antes de vermos a foto, precisamos falar sobre como nosso cérebro nos engana. O fenômeno da pareidolia é o que faz você ver Jesus numa torrada ou um rosto na superfície de Marte. É evolutivo. Preferimos ver um predador onde há apenas uma sombra do que ignorar um predador real e ser comido. O cérebro humano adora ver rostos onde não existem. Mas e quando a câmera voa que o cérebro ignorou? A lente não tem pareidolia. A lente não tem medo. Ela apenas registra a luz. E na foto de Lee Hong-soo, a luz registrou algo que nenhum dos amigos viu naquele dia. Céticos dirão que é apenas um jogo de sombras e folhas. Crentes dirão que é uma prova. Mas o fato é que naquela trilha onde eles juraram não ter visto Vivalma o dia inteiro, a foto mostra que Lee não estava sozinho. A foto mostra Lee posando heroicamente pendurado em uma corda num trecho íngreme. Ele está focado, cansado, mas determinado. Mas olhe logo acima dele, no topo da rocha. Uma figura pequena, parece uma criança, ou uma mulher muito pequena, vestindo uma capa vermelha, olhando fixamente para ali. Lembre-me, sei que eles estavam sozinhos. Absolutamente sozinhos. Se houvesse alguém parado logo acima deles na trilha, eles teriam visto. Teria sido impossível não ver. Mas a figura só apareceu na revelação. Em Taiwan, existe uma lenda urbana terrível, né? A menina de vermelho. Um espírito da montanha que atrai viajantes para fora da trilha confunde suas mentes e os faz andar em círculos. Exatamente como Lee morreu, sentado, com comida na mochila, perdido em sua própria mente. Mas se a montanha guarda segredos antigos, a mente humana guarda demônios muito mais recentes e muito mais reais. Vamos sair das florestas da Ásia e ir para a selva amazônica no Peru. Agosto de 2024. Ludmila Lazarenko e Ivan Kuzmin. Amigos, viajantes, buscadores espirituais. Eles não eram novatos. Eles eram veteranos do turismo espiritual. Eles foram atrás da ayahuasca, o chá sagrado, a medicina da floresta. Mas eles cometeram um erro fatal dos arrogantes. Acharam que dominavam a substância. Eles decidiram fazer o ritual sozinhos. Sem xamã, sem guia, sem supervisão. Nós sabemos o que estamos fazendo. Devem ter pensado. Eles buscavam iluminação, mas encontraram a escuridão absoluta. A regra número 1 de qualquer psicodélico potente é o ambiente e a mentalidade. Eles tinham o ambiente, a selva, mas a mentalidade, a mente de Ivan, estava prestes a se tornar um cenário de guerra. O que acontece no cérebro durante uma bad trip não é apenas medo, é a dissolução total da realidade. Quando a realidade se quebra, o amigo de longa data vira o inimigo mortal, o demônio. A ameaça. Sem um xamã para ancorar Ivan na realidade, para dizer que aquilo vai passar, que é só uma visão, ele ficou preso no labirinto. A alucinação de Ivan não foi ver dragões ou cores bonitas. Foi uma paranoia messiânica. Ele olhou para Ludmila, sua amiga, e não viu Ludmila. Ele viu algo que precisava ser salvo ou destruído. A mente dele criou uma narrativa onde a violência extrema era a única saída lógica. E ele agiu de acordo com essa lógica insana. Os gritos ecoaram pela floresta. Quando o diretor do centro chegou ao bangalô, encontrou um cenário que desafiava a compreensão. Sangue, pedaços, uma garrafa de metal amassada, uma faca. Ludmila não existia mais. O que restava dela estava espalhado pelo chão. E no meio desse açougue, Ivan, a polícia chegou e tiraram uma foto dele no momento da prisão. A polícia encontrou um cenário de guerra e no meio dele um homem em paz. Olhem para o rosto dele. Ele não está chorando. Ele não está em choque com aquele olhar de 1000 jardas. Ele está sorrindo. Um sorriso aberto, radiante, quase infantil. Ele ainda não voltou. Ele ainda está no mundo espiritual que sua mente quebrada criou. Esse sorriso é a prova visual de que o Ivan humano não estava mais ali. Apenas o monstro químico restou. 3 fotos. 3 sorrisos. 3 destinos selados por um clique. Os irmãos Mikilken sorriram para a ignorância. Riram do aviso mortal da natureza. Lee Hong-soo sorriu para a conquista. Posou como um herói no topo da montanha, sem saber que algo o observava. Ivan Kuzmin sorriu para a loucura, feliz com o ato mais hediondo possível. O que essas imagens têm em comum? Elas capturam a fragilidade da nossa percepção. Achamos que entendemos o mundo ao nosso redor. Achamos que estamos seguros.
Achamos que somos os heróis da nossa história, mas a lente da câmera, fria e mecânica, captura a verdade. Somos apenas carne, eletricidade e química, à mercê de forças muito maiores que nós. Talvez a câmera não capture apenas a luz. Talvez ela capture a verdade que nos recusamos a ver até que seja tarde demais. Ela congela a ironia trágica da vida humana. Estamos quase sempre sorrindo um segundo antes do desastre. As histórias de hoje são um lembrete. O aviso pode ser um cabelo arrepiado, pode ser um silêncio antinatural na floresta, ou pode ser uma ideia brilhante que viola todas as regras de segurança. O sinal tá lá. A questão é se você vai parar para tirar uma foto ou vai correr. Se você pegasse seu celular agora e olhasse o fundo das suas últimas 10 fotos, dê um zoom nas sombras, nos cantos escuros, nas janelas ao fundo. O que você encontraria escondido lá, esperando o momento certo, sorrindo de volta para você? Se você teve coragem de olhar até aqui, inscreva-se e ative as notificações. Mas cuidado com o que você clica. Até a próxima investigação.